Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São José, rogai por nós. Irmão e irmã, nós estamos aqui vivendo ainda no dia de hoje as alegrias de termos celebrado no dia de ontem o dia de São José, o nosso patrono da Igreja do Senhor Jesus Cristo, chamado também o Pai nutrício de Jesus, né? Ele que toda providência proveu tudo aquilo que necessitava para o menino Jesus na sua infância, até na sua juventude. Foi ele que foi o provedor de tudo isso. Então, nós queremos pedir hoje a São José que também possa nos ajudar a sermos cada vez mais semelhantes, mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não na nossa estatura, na nossa beleza física, mas no nosso coração. Sejamos obedientes, simples, castos e façamos essa vida de santidade junto com o Senhor, que Ele é santo. Convido você para que juntos nós tomemos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, os versículos de 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite um dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, nós estamos celebrando a quinta-feira da segunda semana da Quaresma. E quinta-feira, para nós, como eu sempre digo, é o dia de nós recordarmos a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio,
a instituição do mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o mandamento do Senhor. Nós estamos nessa caminhada, então, para a Páscoa. Estamos vivendo esse deserto, estamos vivendo a nossa subida para Jerusalém. E a palavra de Deus vem para nos nortear, para nos ajudar. Não é à toa que a igreja coloca cada dia um texto do Evangelho para nós lermos, para nós meditarmos, refletirmos, aprendermos e sermos guiados e conduzidos por ele. E hoje o Evangelho, ele fala de uma passagem que nós já conhecemos bem, já ouvimos falar muitas vezes. Conta a história, Jesus criou uma história, contou uma parábola dizendo que havia um homem muito rico e havia um mendigo. Esse homem muito rico vivia gastando, vivia se regalando, vivia na farra, vivia comendo do bom e do melhor, não tinha necessidades físicas, materiais nenhuma para ele, porque ele tinha dinheiro e tinha tudo. Por outro lado, havia um mendigo, Lázaro. Esse nome Lázaro que vem do grego, que significa Deus ajudou ou Deus socorreu. Esse mendigo que ficava ali às portas do rico, comendo migalhas, catando os farelos no chão, aquilo que caía da mesa do rico. Até os cachorros iam lamber as suas feridas. Então, aconteceu que o mendigo morreu e foi para os braços de Abraão, o pai da fé, nosso pai da fé. Logo depois foi o rico também. Só que o rico não foi para os braços do pai Abraão, o rico foi para os tormentos eternos. E lá ele gritava: Pai Abraão, tipo assim, me ajuda, socorro. Pede para o Lázaro trazer aqui a água, que eu estou com sede. Pede ele pelo menos para molhar o dedo e colocar na minha língua. Molhar o dedo, gente, olha bem. Molhar o dedo, você nem dá para ver. Molhar o dedo não mata a sede, mas para quem está no tormento seria um alívio. Então, o pai Abraão falou: não, ele não tem como passar daqui para lá e nem você de lá para cá. E assim, o rico ainda apelou para Abraão: Abraão, pai Abraão, pede então que o Lázaro vá à casa dos meus irmãos lá, eu tenho 5 irmãos, avisa eles aonde eu estou e se eles não mudar de vida, eles vão vir parar aqui também. Ah, mas Abraão falou: lá não, ele tem Moisés, tiveram Moisés, os profetas. Se eles não ouviram os profetas, eles irão ouvir os mortos? Não, pai Abraão, se eles ouvirem o morto, eles vão se converter. Mas aí não era mais tempo, irmãos. Depois da morte, aí não há mais tempo. E nós temos que abrir os nossos olhos para isso. E abrir o nosso coração. O que nós estamos fazendo com aquilo que é de Deus? O que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu? Nós estamos gastando a nossa vida conosco mesmos, vivendo na carne, ou nós estamos vivendo no Espírito? Nós iremos para o tormento ou iremos para o seio, para os braços de Abraão? Ir para os braços de Abraão significa ir para os braços do Pai. Ir para o tormento significa irmos para o inferno. E a nossa vida eterna nos braços de Abraão, nos braços de Deus, ela começa aqui,
E nós temos que construir os degraus para nós chegarmos até lá. Construir os degraus com o quê? Construir os degraus com o nosso amor, com a nossa obediência a Deus, com a nossa misericórdia para com os irmãos, com a nossa vida de oração, com a nossa vida de sacramentos, buscarmos a purificação. Isso é construir os degraus da escada que nos leva para o céu. Mas aqueles que se regalam, aqueles que acham que não precisam de Deus, enquanto nós estamos indo para a igreja, aqueles outros estão nos botecos, né? E até nesses tempos a gente vê, infelizmente, tempo da quaresma, muitas pessoas bebendo na Semana Santa, até na Sexta-feira Santa. E a hora que passa uma procissão, eles vão lá e baixam as portas, todo mundo entra para dentro do boteco, se escondendo de Deus, igual Adão fez quando o Senhor chegou no jardim e chamou por ele. Ele tinha se escondido. Irmãos, vamos viver esses dias que seja um ensaio, um treino para o resto da nossa vida, para nós gastarmos a nossa vida com aquilo que nos leva para o seio de Abraão, e não aquilo que nos deixará as mínguas nos tormentos eternos. Nós temos a palavra de Deus. Lá na parábola, Jesus disse que eles tiveram Moisés, tiveram os profetas. Aqui nós temos as Escrituras, os Evangelhos, as cartas, temos a tradição da igreja, temos o magistério. E nós precisamos acolher, senão nós iremos parar lá onde foi o rico. Não é? Porque isso não é ditadura, não é imposição, mas é receita que nos leva para a salvação. Então, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama e salve Maria. E viva Cristo Rei!